Momento da pregação, Bruno G. Mateus, capítulo 20, versículo 29 ao 34, os dois cegos de Jericó. Leiamos o texto sagrado. Saindo eles de Jericó, seguiu-o grande multidão. E eis que dois cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calasse. Eles, porém, cada vez mais clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Essa passagem parece que se repete, no entanto, talvez o local seja outro. Pensei que houvesse repetição, mas não. Na outra pregação que fizemos foi acerca de dois cegos também, no entanto, não é preciso o local, e também fora feita a cura de um mudo. É óbvio que pelos outros evangelistas essa passagem é retratada, por exemplo, em Marcos 10, 46, 52 e Lucas 18, 35, 43. Agora, aqui em São Mateus não é repetição, ao menos tudo aponta para isso. Seriam esses outros cegos da cidade de Jericó. Então, saindo eles de Jericó, seguiu a grande multidão, saindo Jesus e os discípulos. E eis que no caminho dois cegos ouviram que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Olha a importância de escutar Jesus. Olha a importância de estar com os ouvidos atentos à mensagem de Cristo. Olha que importância nós darmos ouvidos à voz do Espírito de Deus. Portanto, os cegos, ouvindo que Jesus passava, fizeram o que deveria ser feito. Clamaram por ele. Os cegos não tinham outra forma de perceber o mundo. Seus ouvidos, possivelmente, era essa forma mais aguçada, mais aguda, para entender o que se passava. Né? Quando você perde a visão, o que lhe sobra é o tato, é o olfato e a audição. O paladar também, no entanto, o paladar é necessário a ajuda de terceiros. O tato, da mesma forma, bem como o olfato. Agora, ouvir, podemos ouvir a longa distância, alguns metros, por que não até quilômetros. Então, esse se torna exatamente o sentido mais claro e evidente para perceber o mundo. O sentido, depois da visão, mais confiável para perceber o mundo e também o maior, digamos, com relação aos demais. E, assim sendo, os cegos sem visão exploraram desse recurso, desse sentido. E, portanto, fizeram o que deveria ser feito após ter ouvido de Jesus.
clamaram por ele. Chamaram de Senhor, chamaram de filho de Davi. Primeiro reconhece ele como Senhor, como autoridade, como soberano. Depois, filho de Davi, simbolismo da descendência do rei Davi, da tribo de Judá, simbolismo do próprio Deus que fez aliança com o trono de Davi. Davi que tinha um coração segundo Deus. Então, aqui é externado também pelos cegos a filiação de Jesus. Ou seja, reconhece que ele tem a natureza divina, que ele é filho de Deus, que ele é o Messias ungido que haveria de vir. Isso é muito importante nós meditarmos, porque muitas das vezes nós clamamos ao Senhor, mas não com a devida vênia, respeito, reconhecimento, simplesmente, clamamos por clamar. Simplesmente tratamos o Senhor apenas como um mediador, como um curador, como um médium, como um sujeito dotado de dons ou um ser que pode nos ajudar momentaneamente nos momentos mais difíceis, apenas como alguém que nos é útil e pode ser abusado, e pode ser utilizado e abusado. Então, é necessário nós pensarmos, meus caros, que não basta apenas ouvir falar de Jesus, ouvir Jesus, sua palavra. É necessário prática. E os cegos aqui praticaram. Chamaram Jesus de Senhor, Senhor de sua vida. Não chamaram ele de mestre, como muitos o fizeram. Chamaram de Senhor. Senhor tem a conotação de autoridade. Representa alguém que em nós manda, que realmente nos comanda. E também os cegos afirmaram que ele não era apenas Senhor, patrão, mandante, governante, mas era filho descendente de Davi, ou seja, tinha autoridade espiritual e divina. E isso é muito importante, meus caros, que nós façamos para que a nossa visão seja aberta, para que contemplamos novos tempos, novo mundo, para que alcançamos as bênçãos do nosso Deus. É necessário, de fato, nos entregarmos ao Senhor. É necessário reconhecer Ele, de fato, como Senhor da nossa vida, como Filho de Deus, que sem Ele ninguém vem ao Pai, para alcançarmos a sua benevolência. Tratarmos o Senhor com o devido respeito, para que tudo suceda bem. Senhor, Filho de Davi, tem de misericórdia de nós. Aqui é demonstrada a humildade dos cegos, pedindo a misericórdia de Deus, acreditando que ele era o Filho de Deus, acreditando que ele poderia realizar um milagre, alcançar o favor imerecido, a misericórdia, a compaixão para com eles. Isso também é muito importante, meus caros,
Porque muitas das vezes as pessoas ouvem falar de Jesus, às vezes seguem o script que manda a mensagem de Jesus, tratar ele como Senhor, com devido respeito, reconhecer que ele é filho de Deus. No entanto, não tem a coragem, a intrepidez de reconhecer que nada é sem ele e de pedir a sua proteção, e de pedir a sua misericórdia, de clamar, de orar, de não ter vergonha de crer no seu nome, de publicar, de externar a sua fé. Não de modo, eu diria, enlouquecido ou enlouquecida, mas uma fé de fato genuína, com obras que justificam essa fé, que vivificam-a. Isso é muito importante. Assim sendo, cumprindo o que fez aqui, nesse episódio, os cegos, nós alcançaremos a bênção da visão espiritual, da visão material, do homem de visão, da mulher de visão, para ser bem-sucedido nessa vida e alcançar a vida eterna, para ter aquela visão tão maravilhosa de Abraão, que mesmo escolhendo aquilo que atraía os seus olhos carnais, as campinas do Jordão, tinha a visão de onde que ele estivesse, isso Deus ia cumprir na sua vida, ou seja, ele ia ser prosperado, aonde que ele estivesse. Não importava se era feio, se era bonito, se o local era árido, era seco, era deserto, Deus estando com ele, a coisa acontecia. Já Ló foi olhar para as belezas naturais, acabou sendo enganado, porque Sodoma e Gomorra, o local que ele escolheu para viver, foi destruída, enquanto o local onde que Abraão foi, não foi destruído. Então, meus caros, por isso é necessário seguirmos essas 3 recomendações. Conhecer o Senhor como o Senhor de nossa vida. Que Ele possa mandar em nós. Que nós possamos de fato ter Ele como um centro da sua vontade. Que nós podemos estar no centro da sua vontade, melhor dizendo. Ele possa estar no centro do nosso coração comandando-nos. Que realmente nós venhamos de fato reconhecer Ele como Rei, como majestade, como divino em nossa vida, como autoridade suprema, e que venhamos ser humildes, pedindo sempre a sua misericórdia, externando a nossa fé nele, confiando nele, socorro bem presente na hora da angústia. E a multidão os repreendia. Veja que a multidão pedia para que se calassem, mas eles, porém, cada vez clamavam mais. A multidão do pecado, do mundo, dos adeptos de Satanás, querem ver nós calados, que nós não clamamos, que nós não nos manifestamos, que nós não declaramos que o Senhor é nosso Senhor, que nós e a nossa família pertencemos ao Senhor. Não quer que declaramos que Jesus é o filho de Davi, que é a estrela de Davi, que é a estrela da manhã, que é tudo em todos. Não quer que nós pedimos misericórdia para o Senhor, porque vão dizer que isso é tolice, que Deus não existe, que Jesus não virá porque Deus não existe. Vão dizer que estamos loucos, vão dizer que é loucura clamar por um ser abstrato. Isso já estou trazendo para os dias atuais. Na época, Jesus, o Deus em carne, ali estava,
e já era repreendido, né? Imagina nos tempos odiernos onde que nós só enxergamos Deus pelos olhos da fé. Jesus disse para São Tomé que bem-aventurado eram aqueles que não iam ver e creriam. Somos hoje nós. No entanto, sofremos sim represálias, porque muitas pessoas dizem: esse tá louco, essa tá louca, tá clamando ao nada, não tem sentido algum que ele está fazendo. Acha que a sua fé vai lhe salvar. Acha que se os médicos não deram conta, Deus vai dar. Acha que tem solução para essa causa irreversível. A multidão, meus caros, sempre está aí para nos desafiar, enfrentar e nos impedir de alcançar a bênção de Deus. E nós não podemos nos deixar levar pela multidão do inimigo, de Satanás. Nós não podemos nos acovardar por conta do povo. Nós não podemos ser que nem Nicodemos. A palavra Nicodemos quer dizer vencido do povo. Nós não podemos ser vencidos pelo povo. Por que que Nicodemos era vencido pelo povo? Pois ele foi se encontrar com Jesus somente à noite, porque de dia seria visto como uma pessoa má, ou seja, seria malquisto pela sociedade, porque Jesus, pela grande multidão ou pela maioria, era taxado como subversivo, como ser desprezível, como um maluco, como um endemoniado, como mentiroso, falso e tantas outras calúnias e blasfêmias que eles cometiam com o Filho de Deus, contra o Filho de Deus. Mas Nicodemos não, foi atrás dele mesmo assim, no entanto de noite. E por isso que veio a calhar o seu nome exatamente com a sua atitude. E nós não podemos ser assim. É claro que devemos perceber o ponto positivo de Nicodemos, que pelo menos ele se achegou a Jesus. Tem quantas pessoas que não se achegam? No entanto, o que eu quero chamar-vos a atenção é que podemos alcançar muito mais de Deus, e às vezes não alcançamos por conta exatamente de sermos medrosos, tímidos, envergonhados, de não nos manifestar como servos e servas de Deus, de não clamar quando se deve clamar, buscar, pedir pela misericórdia do Senhor. Não é só de noite, é toda hora, é todo momento, é diante da multidão, é sozinho, é em casa, é em qualquer lugar. Devemos buscar a misericórdia de Deus, não somente para pedir, mas também para agradecer, não somente para pedir coisas materiais, mas principalmente para pedir a bênção da salvação, para pedir a graça para nos santificarmos e termos a salvação. Então, meus caros, não nos acovardemos. A multidão representa exatamente esses obstáculos que nós temos. Representa os adeptos do inimigo, o mundanismo, o pecado. Representa o sistema religioso que às vezes sufoca as verdades do Espírito de Deus, que às vezes impede de um homem e da mulher servir ao Senhor como deve, que às vezes impede um homem e a mulher de fato louvar ao Senhor, clamar ao Senhor. Lembramos do religioso Eli, que era sacerdote, que chamava Ana de embriagada, de ébria, porque ela não saía do templo clamando e já não conseguia nem mais falar em palavras. Ficava como possivelmente um mudo balbuciando, falando bem baixinho, sussurrando, pedindo a misericórdia de Deus para que lhe abrisse a madre, para que fosse fértil, desse filhos. E assim aconteceu. E ela teve o profeta Samuel, e aquela vida de envergonhada se foi, se dissipou, pois não
contexto da época em que ela vivia. Uma mulher que não desse filho era uma mulher tratada como mal vista, era tratada como mulher pecadora, mulher que não temia Deus. Por isso que Deus teria lhe castigado, entre aspas, com a esterilidade. E não é diferente, meus caros, nos dias atuais. Quantas pessoas que estão passando por perrengues, por sofrimentos dos mais variados, e as pessoas ainda continuam a dizer, a condenar isso no mundo religioso. Muitos chegam até a dizer que se a gente está com algum problema de ordem físico, de saúde, é porque pecamos. Outros chegam a dizer que aquele que nasce com alguma deficiência física é porque os pais pecaram, é castigo. E existe uma série de impedimentos, existe uma série de aviltamentos, de humilhações, até mesmo no meio dito cristão, e essa multidão tem que ser rechaçada pelo escudo da fé, repreendida no nome do Senhor Jesus, e a nossa voz não pode se calar, a nossa voz tem que cada vez estar mais nativa, falando, porque enquanto nós estamos falando, Deus está nos ouvindo. Enquanto nós estamos falando, nós estamos demonstrando garra, determinação e que estamos vivos, querendo a misericórdia de Deus, pois essa é a vontade dele. Clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que não sabe. Busca-me-eis e me encontrareis, pedi, dá-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á, porque todo aquele que pede abre, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que de fato busca o Senhor, então ele recebe. Meus caros, pensamos nesse sentido. O inimigo quer nos desanimar de orar, de meditar na palavra do Senhor. Duas formas pelas quais no tempo presente nós podemos ter a presença de Deus na nossa vida, porque por intermédio da oração nós falamos com Deus, por intermédio da palavra Ele fala conosco, e assim nós temos essa comunhão, somos santificados por intermédio dessas duas ações, e Deus opera, e o inimigo, a multidão, não quer de maneira alguma que nós façamos isso. As pessoas realmente que não conhecem a verdade estão sendo usadas pelo maligno para nos ferir, para nos magoar. Às vezes são religiosos, às vezes são familiares, amigos, vizinhos. E tudo isso nós temos que repreender, é óbvio, com sabedoria, às vezes em espírito, orando, buscando a misericórdia do Senhor. Essa multidão pode representar, meus caros, vai depender de cada indivíduo, várias coisas, várias pessoas, obstáculos, barreiras. Na vida do irmão pode ser o familiar, na vida de um outro pode ser um falso amigo, na vida do outro pode ser o grupo lá do trabalho que impede ele de servir ao Senhor, de ser honesto, de viver tranquilo, de confiar em Deus. Enfim, a multidão está querendo acabar com o povo de Deus. Por isso que Jesus sempre se esquivava da multidão e ia para o monte orar. É necessário nós repreendermos essa multidão, vencermos, sabendo, claro, obviamente, que a guerra que nós temos não é contra a carne, não é contra a sangue, mas sim contra 4 categorias ou 4 grupos malignos, os principados, as potestades, os príncipes das trevas e também as hostes da maldade nos lugares celestiais. É essa a nossa guerra, pois nós temos que estar cheios de Deus, estarmos com a armadura, revestidos com a armadura de Deus para repreender todo esse mal, para vencer tudo isso e não nos desanimarmos. Então, quanto mais a multidão repreendia, mais ela recebia
a contra-argumentação, a contra-resposta por parte dos cegos, por parte dos que queriam a cura, a visão. Então é isso que nós devemos fazer. Quanto mais o inimigo luta, mais nós temos que, em nome do Senhor Jesus, vencê-lo. Resistir, pois, toda tentação, sendo submisso à vontade de Deus, e o inimigo fugirá. Assim os cegos foram persistentes, foram resistentes, foram de fato submissos à vontade de Deus, não desanimaram, não desfaleceram, e assim sendo, Jesus parou, porque isso chamou a atenção dele, o fato deles não recuarem diante da multidão. E disse, portanto, Jesus: o que queres que eu vos faça? Muitos até fazem uma blague, uma piada com essa indagação de Jesus. Ora, se eles eram cegos, Jesus vem perguntar o que quer que eles façam. Isso é brincadeira. Jesus era humorista, mas não é nada disso. Aqui Jesus faz essa indagação para provar ainda mais a sua fé. A primeira aprovação que eles tiveram foi exatamente ter que dar o pontapé inicial após ouvir falar de Jesus, e reconhecer Ele como Senhor, como Filho de Deus, e pedir misericórdia e a coragem para falar. A segunda foi vencer a multidão, e a terceira, ser persistente e humilde e responder calmamente, brandamente a indagação de Jesus, que soa até como irônica, que soa até como desdém, que soa até como uma zombaria ou piada até mesmo. Mas Jesus aqui era provando a fé deles. E eles disseram: Senhor. Olha que importante, Senhor. Eles não chamaram de mestre, eles não chamaram de simplesmente Jesus, mas sim de Senhor. É muito importante isso, porque Senhor está acima de mestre, está acima de qualquer outra nomenclatura, outro tipo de tratamento. E ao eles fazer isso, eles estavam dizendo: realmente nós queremos que Tu seja Senhor da nossa vida. Realmente nós reconhecemos que Tu és autoridade. Senhor, portanto, que os nossos olhos sejam abertos. E a pergunta de Jesus para vocês: o que queres que eu vos faça? O que queres que vos faça? Deus pergunta para cada um de nós: o que quer que vos faça? O que você quer que Deus faça na sua vida? Diga agora. Em nome de Jesus, diga, vença essa barreira, que você vai receber a cura, que você vai receber o milagre, a libertação, a transformação, a bênção para o lar, para a família, lá no seu trabalho, que Deus vai agir de uma maneira misteriosa, milagrosa, de uma maneira que você jamais pensou, aquilo que não subiu ao coração humano, que os ouvidos não ouviram, que os olhos não viram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aqui no caso específico, Deus preparou exatamente a visão que os cegos não tinham. Aqui no texto não revela se eles eram cegos de nascença, eles teriam uma nova visão. Se fosse de nascença, seria de fato tudo novo, porque nunca viram nada. Se eles tivessem visto alguma coisa e depois sobreviesse a patologia da visão, então eles novamente iriam ter a sensação de enxergar, mas obviamente que seria também novo. E é isso, meus caros. Se você amar ao Senhor, reconhecer Ele como um suficiente Salvador da sua vida, tudo que você pedir, Ele vai lhe dar. Porque a palavra de Deus nos diz que pedir e nada tens é porque não sabe pedir ou porque pedir mal. Aqui no caso específico, os cegos pediram bem.
era o que eles estavam almejando desde o início, a cura da sua enfermidade visual. Ter visão, ter vista, não mudar de opinião, pediram o óbvio, aquilo que eles necessitavam, e alcançaram pela misericórdia do Senhor. Então Jesus, movido de íntima compaixão, de misericórdia, tocou-lhe nos olhos e logo viram e o seguiram. Deus quer tocar na sua vida, Deus quer abrir os seus olhos espirituais, para que você contemple as maravilhas do Senhor, para que você continue ainda mais seguindo a Ele. Se você ainda está nas trevas, ainda não teve a luz de Cristo iluminando a sua vida, não teve a visão espiritual, apenas faça o que esses cegos fizeram. Reconheça o Senhor Jesus como Senhor, chame-o de filho de Davi, peça misericórdia, vença a multidão e diga: Senhor, eu quero ter vista, eu quero contemplar tuas maravilhas, eu quero ter visão não somente física, mas também material, financeira, conjugal, social e principalmente espiritual, para te seguir ainda mais, para ser próspero, abençoado em todas as áreas da minha vida. Faça isso, que sem sombra de dúvida você vai estar na bênção. Deus vai lhe honrar, Deus vai lhe fazer o milagre acontecer, porque Ele é fiel para aquelas que são fiéis a Ele, que o reconhecem de verdade. Oh Deus tremendo, é o Deus de Israel, é o nosso Senhor. Creamos, Deus vai abrir a sua visão. Creamos que Deus vai abrir a nossa visão, vai nos curar em todos os sentidos dessa falta de visão, dessa falta de discernimento das coisas da vida. Basta querermos, nós persistimos, basta nós não recuarmos. Essa é a mensagem do Senhor para o meu, o vosso coração. Que você receba e seja abençoado no nome bendito de Jesus. Amém. Até a próxima, ouvintes. Até a próxima.